Olá, seja muito bem-vinda ao podcast que eu amo, o podcast Eu Me Amo com dois M's. Estamos iniciando o episódio número 1 e confesso que eu estou até com frio na barriga, porque, deixa eu contar para você, já me apresentando, eu sou Bruna Pieri, sou empresária da área da estética e também da educação. E eu vou contar para você como nós chegamos até aqui, como nós chegamos até esse momento de eu ter o meu podcast, de eu gravar e falar de assuntos que são tão importantes e que me enchem o coração, que é sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre se amar com dois M's, e você vai entender ao longo do caminho. Talvez você nunca tenha me visto na vida, então seja muito bem-vindo ou bem-vindo a esse vídeo. Talvez você esteja me ouvindo no Spotify, você vai me ouvir por muito tempo também, seja bem-vindo. Ou se você já me conhece lá do Instagram ou é minha aluna na Estética Rica, eu vou contando conforme a gente vai conversando aqui um pouco mais sobre quem é a Bruna, qual é a história da Bruna, mas principalmente o meu objetivo aqui no podcast que eu amo, no podcast Eu Me Amo, é te ensinar a se amar. Mas é um amor especial, porque é um amor que acontece com dois M's. E eu vou contar porque também ele é com dois M's. Bom, e recentemente eu tive ali alguns vídeos viralizados no Instagram, no TikTok, e esses vídeos eram cortes de uma palestra que eu dei para as nossas alunas, a nossa empresa que é a Anjos Business. E eu dei num teatro e eu falei sobre autoestima, eu falei sobre crescimento profissional, eu falei sobre autossabotagem, sobre autovalorização, assuntos que para mim, eu confesso, eram muito comuns, faziam parte da minha rotina, do meu dia a dia. Eu já vivo isso dentro da nossa comunidade Estética Rica, que é uma comunidade que atende profissionais da área da estética, mulheres empreendedoras, empreendedoras que querem crescer na carreira. Eu sou esteticista por formação, tive clínica de estética por muito tempo e viralizaram alguns vídeos e eu confesso que eu fiquei um pouco assim, meu Deus, mas eu não sabia que tinha tanta gente querendo saber sobre esses assuntos que para mim faziam parte da minha história, do meu dia a dia, que eu já compartilhava com outras pessoas. Então, numa conversa muito gostosa com o Joel J, talvez você conheça ele aqui também, ele disse: olha, Bruna, a internet te recebeu, a internet te acolheu, e aí, o que você vai fazer com isso? Você vai para o fronte de batalha? Você vai falar mais disso? Você vai dar mais para essas pessoas que querem ouvir aquela tua contribuição, teu conhecimento? E eu falei: olha, Joel, eu sempre soube que eu tinha uma mensagem muito importante para entregar. Eu sempre soube da minha missão, eu sempre soube que o que eu recebi em graça não ficaria só comigo. Mas eu não sabia exatamente como fazer isso e nem que esse seria o momento de entregar para tantas pessoas. E ele falou: não, chegou a hora, eu estou te jogando do precipício e você vai bater asa e voar. E só um parêntese desse bater asa e voar, nós somos conhecidos como Anjos, porque nós temos uma empresa que chama Anjos, então virou ali até uma brincadeirinha nossa, e ele falou: olha, Bru, você tem ter o seu podcast, você tem que falar para essas pessoas precisam receber isso que você tem para entregar. Então, uma breve apresentação do porquê esse podcast está existindo nesse momento, qual foi o pontapé inicial. E eu tenho a minha história quanto dona de clínica e com autoestima, uma experiência pessoal de autoestima que me fez entender de uma forma diferente e também explicar isso de uma forma diferente. É o que eu vou fazer com você ao longo desse tempo. Já te adianto que esse ambiente que nós estamos aqui é um ambiente seguro, acolhedor. Eu quero que você se sinta amada, eu quero que você se sinta à vontade. Aqui você vai, de repente, poder expor algumas dores, alguns desafios, algumas feridas e você não será julgada. Diferente de muitas pessoas na internet que estão chicoteando, estão dando chinelada, estão falando de uma forma muito rude, muito firme, eu não quero ter essa abordagem aqui, eu não quero e não faço isso no meu dia a dia ou com as minhas alunas, então eu quero trazer para você uma perspectiva acolhedora sobre esse assunto, que é a autoestima, que é você aprender a se amar e os reflexos disso na sua vida para que você construa uma vida rica. Bom, e você deve estar se perguntando, ou talvez você já tenha se perguntado em algum momento, ou nunca tenha feito isso, mas Bruna, o que é autoestima?
Eu ouço tanto as pessoas falarem sobre autoestima para lá, autoestima para cá, agora tá em alta, né? Mas o que é de fato a autoestima? Autoestima é a qualidade de quem se valoriza. Valoriza a si mesmo, seus comportamentos, aquilo que sai de você, aquilo que você faz. Então, a gente pode resumir de uma forma muito simples. Eu, especialmente, como eu tive clínica de estética por quase 4 anos, eu vivi para isso. E eu atendi milhares de mulheres, eu pude acompanhar todo esse trabalho, não só fazer, mas acompanhar o que era essa autoestima na prática, quais eram os desafios, quais eram as dores e os problemas. E eu resolvi, para explicar para essas mulheres, para dar um símbolo de autoestima, eu resolvi criar uma metáfora como uma faísca. Então, sempre que você pensar na sua autoestima, vamos pensar assim agora. Você vai imaginar uma faísca. Você nasce com essa faísca. Ao longo da vida, ou você vai sendo estimulada, por exemplo, ali na sua primeira infância, quando você é criança, você vai sendo estimulada a aumentar essa faísca, como se ela ficasse aqui, ó, dentro do seu peito. Aumentar essa faísca, você vai recebendo elogios, afirmações, as experiências que você vai vivendo, a sua criação, vão fazendo com que essa faísca vá brilhando mais forte. E aí, quando a gente vê uma pessoa com uma boa autoestima, é como se ela tivesse essa chama, essa faísca brilhando tão forte que aquilo passa a incendiar outras pessoas, ela passa a inspirar outras pessoas, incendiar outras faíscas e passa a contribuir com isso e refletir a vida de outras pessoas. Só que o contrário também acontece. A gente tem ali a nossa faísca quando a gente nasce, quando a gente é criança, e à medida que a gente vai crescendo, pode ser que ao longo desse caminho, os traumas que a gente viveu, as experiências ruins, uma criação errada, questões que aconteceram que talvez você nem se lembre, mas que ficaram marcadas ali na sua mente, no seu coração. E aquela faísca que era para brilhar cada vez mais forte, ela começa a se apagar. Isso pode ser logo no início da vida, ou não, quando você passou daquela fase de ser criança, adolescente, com o espírito cheio de vontade, querendo crescer, sonhadora, e de repente a vida te trouxe desafios muito grandes, pessoas entraram na sua vida e deixaram marcas, cicatrizes, você passou por processos traumáticos, você viveu coisas pesadas demais, e aquela faísca que brilhava mais forte, ela passa a brilhar cada vez menos. Às vezes, conforme o tempo foi passando, sua idade foi passando, o que você achou que ia melhorar foi piorando. Você passou a se cuidar menos, a se maltratar mais, a se chicotear mais, começou a se culpar, a se cobrar, e com isso aquela faísca, aquela autoestima que era para estar muito boa, ela tá baixinha, ela tá pequenininha, ela tá não o suficiente para você ser quem você sonha em ser ou que você acha que tem a capacidade de ser. Então, vamos combinar de entender a autoestima como esse símbolo, porque vai ficar fixado na sua cabeça sempre que você se lembrar de autoestima, você vai se lembrar dessa faísca e aí você vai se autoavaliar. E se eu perguntar para você hoje que está aqui me ouvindo ou me assistindo, como está a sua faísca hoje, como está a sua autoestima hoje, o que você me diz? Ela está brilhando forte a ponto de estar incendiando outras faíscas por aí, refletindo em outras vidas, transbordando, ou ela está baixinha, fraquinha, quase se apagando, e isso faz com que você também esteja quase se apagando, se anulando, não vivendo a vida que você sabe que poderia viver. Essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para você. Da mesma forma que a gente tem o amor próprio. Então, a gente falou de autoestima, vamos falar do amor próprio. O que é esse amor próprio? É esse amor que você dá a si mesma. E é muito comum, também está bem na moda falar sobre amor próprio, né? Mas é muito comum a gente ver, principalmente mulheres, amando outras pessoas, amando coisas, amando servir, amando infinitas possibilidades de amor, e se amando pouco. E por que eu digo isso? Porque eu tenho a minha própria história.
de autoestima e amor próprio, eu vou compartilhar um pouco ao longo dos episódios aqui com você. Porque a Bruna que você está vendo hoje ou ouvindo hoje não é a Bruna que ela não foi sempre assim. Ela foi construída para ser assim. E eu nem sempre tive uma boa autoestima, eu nem sempre tive minha faísca brilhando a ponto de estar incendiando você, a sua faísca, para que você brilhe mais forte. Eu tive momentos da minha vida em que minha faísca quase se apagou. Eu tive momentos da minha vida em que estava tão apagadinha essa faísca que eu não conseguia nem enxergar como sair dali. Mas eu saí. E tendo feito isso, eu quero te ajudar, eu quero contribuir na sua vida para que você também viva uma vida melhor e você construa essa nova autoestima. Bom, te falei que fui dona de clínica de estética por muito tempo, não falei? Eu vou contar uma coisa. Eu trabalho com estética e com público feminino desde os 17 anos, quando entrei na faculdade, e minha vida toda foi envolvida nesse mundo. E o que eu percebi, conforme eu fui amadurecendo profissionalmente e também pessoalmente, eu percebi que o problema não era só estético, muitas vezes, daquela mulher que me procurava. Então, ela estava acima do peso, ela estava com uma barriguinha, ela não gostava mais ou menos do rosto, das cicatrizes, das rugas que ela tinha, ela não gostava do que ela via no espelho, mas tudo aquilo era só uma forma, era só uma forma física de demonstrar algo que tinha por trás, mas que ela não sabia nem dar o nome, porque muitas vezes ela não sabia o que era uma autoestima. E eu passei a prestar muita atenção, eu sempre fui muito observadora, e eu sempre passei a prestar muita atenção se realmente era, de fato, a disfunção estética que ela tinha que se tornava um problema muito grande, fazia com que determinasse algumas situações que ela vivia na vida dela, ou tinha algo ali que ela não cuidava, que ela não fazia ideia e que, se fosse cuidado, faria inclusive com que aquilo se tornasse um problema ainda menor ou deixasse de ser um problema. A maior parte da minha carreira ela foi com o emagrecimento especificamente. E abrindo um parêntese para te contar um pouquinho da minha história, eu fui a menina magrinha, corpinho de modelo, mais ainda do que eu sou hoje, viu? Porque algo aconteceu nesse caminho. Corpinho de modelo, vaidosa, adorava desfilar em frente ao espelho, me maquiar, arrumar o meu cabelo. Em casa, eu sempre fiquei muito em casa, até ali os meus 18 anos. Final de semana era pegar as roupas da minha mãe, da minha irmã, ir pra frente do espelho, me imaginar desfilando. Sempre gostei de tirar foto, sempre fui vaidosa. E eu tinha um corpinho legal, era magrinha, bonitinha, enfim. Só que eu não tinha autoestima. Como assim, Bruna, você está falando que tinha tudo isso e não tinha autoestima? É porque a autoestima não é só isso. E talvez você você que chegou até aqui, ache que a autoestima é só aquilo que a gente vê. Ah, se eu estou feliz com o meu espelho, se eu estou feliz com o meu corpo, eu tenho uma boa autoestima, e na realidade não. Eu era a menina bonita, vaidosa e que tinha uma baixa autoestima. E por que eu te afirmo isso? Primeiro, porque eu me enfiava em relacionamentos ruins, eu aceitava pouco de qualquer pessoa, eu aceitava migalhas de atenção, migalhas de carinho, eu me dava migalhas. Eu não sabia, ninguém tinha me ensinado o que era ter uma boa autoestima e talvez nunca alguém tenha te ensinado, porque não era coisas nem que os nossos pais sabiam, os nossos avós sabiam. E para mim aquilo bastava, só que chegou um momento da vida que eu percebi que não. E sabe quando eu percebi e me dei conta? Passando essa fase aí, bonitinha, magrinha, eu já era dona de clínica, já estava construindo o meu negócio, já estava empreendendo e fui trabalhando, sabe aquela coisa de focar no trabalho. Tinha terminado um relacionamento, me perdi, né, no caminho, me perdi. O que aconteceu como reflexo disso? Eu parei de olhar para mim. Então, antes eu olhava pelo menos para minha aparência. Depois eu parei de olhar até para isso. E o que aconteceu? Eu ganhei peso. Eu engordei na época 14 quilos. Eu estava mal emocionalmente porque eu tinha terminado um relacionamento, mas não foi isso que fez com que eu tivesse engordado, enfim. Foi ter chegado à conclusão de que, peraí, eu não estou vivendo aquilo que eu sempre sonhei. Eu não estou construindo ser a mulher que eu gostaria. Eu preciso me apegar a algo. Naquela época eu me apeguei ao trabalho.
E me apegando ao trabalho que eu fiz, foquei naquilo e não olhei mais para nada. Com isso, como consequência, engordei esses 14 quilos, fiquei acima do peso e aquilo me incomodava, mas levou um tempo para eu perceber. Porque eu estava tão não me olhando, não me amando, que eu levei um tempo. Não foi da noite para o dia que eu me dei conta que meu corpo tinha mudado tanto, que eu já não era mais, já não tinha mais aquilo que eu gostava, que eu admirava em mim. E nesse momento eu entendi que não bastaria somente que eu voltasse para aquele corpo de antes. Então, emagrecer não te garante uma boa autoestima. Da mesma forma que ter um cabelo mais bonito não te garante uma boa autoestima, porque a autoestima ela está para além disso, ela não é só isso. Isso também é importante, mas não é tudo. E nessa fase, eu comecei um processo de construção, de reforma. E por que eu falo que é reforma? Porque em determinado momento da sua vida, você vai ter que reavaliar algumas coisas. Reavaliar a forma como você vem vivendo, levando a vida. E eu reavaliei naquele momento. Eu reavaliei minhas crenças, os meus pensamentos, o que eu acreditava, o que eu estava vivendo, o que eu estava me dando. E eu lembro de ter parado assim e pensado, eu não quero isso. Eu não quero continuar assim. Eu quero cuidar para além do emagrecimento. Por quê? As minhas clientes, a gente na clínica, no período de 2 ou no máximo 3 anos, tinha eliminado 2 toneladas de quilo, olha só. Então, muitas mulheres passaram por mim para emagrecer e conseguiram esses resultados. Só que isso não fazia com que elas resolvessem o restante dos problemas que tinham na vida e nem emagrecer garantia que elas se sustentariam a longo prazo. E aí eu fui começar a estudar, a entender em mim e nas minhas clientes o que faltava nessas mulheres, porque estar acima do peso, abaixo do peso não garantia muita coisa. Por quê? Eu fui a menina magra que tinha baixa autoestima. Eu estava sendo a menina acima do peso que continuava com baixa autoestima. Só resolver a questão peso não adiantaria de tudo. E aí eu entendi e comecei a estudar sobre autoestima. E esse processo, ele exige um certo autoconhecimento. Quando você vai desconstruir, quando você vai reformar, quando você vai construir novamente, você precisa se autoconhecer. Você precisa entender o que te move, o que você pensa, o que você acredita, no que você quer acreditar. E é um olhar que você tem para dentro, não é um olhar para fora, porque você não vai encontrar essas respostas fora, em outras pessoas, em outras circunstâncias, Não, é um olhar para dentro. E eu me lembro que foi uma fase em que eu fiz muito isso. Comecei a ler, comecei a entender, comecei principalmente a praticar, observar meus comportamentos. Se eu faço isso, a consequência é essa. Mas por que eu faço isso? Será que eu faço porque é o que eu desejo? Ou é porque eu estou acostumada? Ou é porque eu fui ensinada a ser assim, ensinada a fazer assim? E eu só repito esses ciclos. Então eu comecei a me questionar muito. E esses questionamentos, eles são importantes, eles são válidos. Mas não é só isso também. E eu encontrei uma feridinha assim, ó, em mim, que morava em mim, que era a feridinha de se sentir amada. Eu tinha uma vontade, uma necessidade, um desejo de me sentir amada. E eu tentava preencher isso com outras pessoas. Então, essa necessidade de me sentir amada, eu achava que sempre outras pessoas iam preencher esse vazio que eu tinha. Outras pessoas, outras coisas, outras circunstâncias. Então, o trabalho preencheria, o namorado preencheria, as amizades preencheriam, a realização profissional preencheria e não nada daquilo preencheria. Eu descobri essa minha necessidade numa autorreflexão e vivendo um processo de transformação. Nessa época também fiz terapia, tá? Então eu já deixo aqui um adendo. É importante que você, nesse processo, sempre esteja acompanhada de um profissional que vá saber te orientar, que vá te guiar, até para você passar de uma forma mais tranquila por esse processo, se você vai viver ou está vivendo isso
nesse momento. E eu comecei a entender o porquê eu fazia o que eu fazia. Então eu era a pessoa que tinha enorme dificuldade em dizer não para outras pessoas. Eu não me colocava como prioridade na minha vida. Eu adorava agradar as outras pessoas, mas eu entendi que era agradar não por agradar. Era agradar porque eu gostaria de me sentir amada. Então, para mim era uma forma daquilo acontecer. Entende como às vezes a gente faz alguma coisa sem saber o porquê está fazendo exatamente? Eu era a pessoa que aceitava qualquer atenção, qualquer carinho, qualquer amizade. Sabe aquela pessoa que se contentava com pouco? Eu era essa pessoa. Qualquer relacionamento, enfim. E chegou um momento da minha vida que eu pensei, eu não quero mais isso. Eu não quero, não vou, porque se eu continuar vivendo assim, é ladeira abaixo. Eu não sei onde eu vou parar, eu não estou feliz. Nesse tempo, você sempre encontra anjos, né? Eu encontrei os meus anjos. Um dos maiores anjos da minha vida, o maior anjo da minha vida é meu marido. E foi quando a gente começou a namorar que eu já estava vivendo esse processo de autoconhecimento, de construir a vida que eu queria, de reavaliar algumas coisas. E ele foi peça fundamental. E eu vou contando ao longo do caminho e você vai entendendo por que foi. E ele foi um dos meus maiores anjos, o maior deles. E vieram outras pessoas que também foram anjos. Minha terapeuta na época, Maria Helena. Eu lembro dessa fase com muito carinho, sabe? Eu não lembro, tipo, oh, nossa, eu passei por tudo aquilo. Não, nada disso, zero sofrimento. Que bom que eu passei, porque eu não estaria aqui hoje onde eu estou, como eu estou. Mas eu lembro com muito apreço pelas pessoas que cruzaram o meu caminho naquela época. E já me realizando profissionalmente. Por isso que eu sempre digo, uma autoestima ruim não sustenta um profissional bom. Você pode ser a melhor, você pode dar um bom resultado para os seus clientes, você pode ser boa no seu trabalho, você pode ganhar mais dinheiro. Se você tiver uma autoestima ruim, isso não vai sustentar. Você não vai sustentar isso no longo prazo. E como eu não me valorizava, não valorizava porque... Lembra que a autoestima é o valor que você dá a si mesma, aos seus comportamentos, as coisas, as suas conquistas, as coisas que partem de você, certo? Não é que eu não era boa, que eu não merecia, nada disso. É que eu não enxergava que era. Eu não achava que era. Minha opinião sobre mim, nesse sentido, não era das melhores. E é a partir da opinião que você tem sobre si mesma que você busca as oportunidades as quais você acredita que merece na sua vida. Então, se eu tenho uma opinião sobre mim que é baixinha ou mais ou menos, eu vou buscar oportunidades que eu acho que eu mereço de acordo com aquela opinião que eu tenho sobre mim. Agora, se eu tenho uma opinião incrível sobre mim, se me valorizo minhas conquistas, valorizo quem eu sou, eu vou buscar as oportunidades que eu acho que eu mereço baseado nessa valorização que é boa. E eu completo esse pensamento. Cada um tem a vida que acha que merece. Não é a vida que merece de fato. É a vida que a pessoa mesmo acha que ela merece. Então, as suas escolhas, as suas decisões, as consequências, os resultados são todos baseados no que ela acha que ela merece para a vida dela. E se ela se tem em tão baixa conta, ela não vai achar que ela merece o melhor. Ela não vai achar que ela merece o melhor casamento, o melhor trabalho, se realizar, o melhor corpo que ela poderá ter. Ela não acha que ela merece emagrecer, ela não acha que ela merece se cuidar. Por quê? Ela não se valoriza, ela não sabe seu valor, ela não entende. E foi essa fase que eu vivi. Quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento, que eu disse, olha, entendo tudo isso, vou começar a mudar isso, e eu fiz isso com exercícios práticos que eu vou te falando ao longo do podcast também. Eu entendi uma ordem que muda tudo, que é a seguinte: eu não me cuido para então me amar. Eu me amo e por isso eu me cuido. E agora você está entendendo o porquê do eu me amo. Eu me amo se tornou a grande missão da minha vida com mulheres, se tornou assim uma âncora,
tem grande significado, depois se tornou a minha marca de emagrecimento. Eu tenho um método criado, registrado, centenas de mulheres já passaram, já viveram a experiência dele. Eu tenho essa missão que é ensinar as mulheres a se amarem, mas não é qualquer amor, não é um amor que você encontra em qualquer lugar, é um amor com 2 M's. Por que com 2 M's? Porque ele é especial. Ele é um amor de você para você mesma. Ele é um amor que você só encontra aqui no Eu Me Amo com 2 M's, porque ele é baseado na minha experiência de vida. Ele é baseado naquilo que eu acredito, no que eu vivi, e os exercícios que compõem esse movimento Eu Me Amo, os pensamentos que compõem esse movimento, eles são muito baseados no que eu acredito e na minha essência. Isso que torna esse podcast mais especial, é isso que torna essa mensagem mais especial. Tudo que eu tenho não foi só por esforço. Quando eu digo eu tenho, não estou falando nem de material, eu estou falando de ser. Tudo que eu tenho em ser, né? Não foi só por esforço, teve muito esforço envolvido, teve muita dedicação, teve muita vontade de dar certo, sim. Mas, muito mais do que isso, foi me dado em graça. E se foi me dado em graça, eu não posso guardar para mim. Quando eu falei com o Joel J, falei, olha, Joel, confesso que abrir isso para mais pessoas, ao mesmo tempo que me anima, porque eu sei o quanto isso pode mudar a vida dessas pessoas, o quanto pessoas vão viver melhor por isso, o quanto vidas vão ser transformadas e tocadas, me dá um certo receio, porque concorda comigo que é algo novo para mim? Eu que vivi sempre ali na minha bolha, das minhas profissionais da área da estética, ensinando elas sobre isso, vivendo isso com elas, mas não abrir assim para o mundo, para qualquer pessoa ter acesso. E eu não sei como é para você, mas o novo dá um frio na barriga. Eu tava com um pouquinho de frio na barriga antes de começar, agora não, agora eu já tô aqui, ó, já tirei até o sapato, tô super à vontade, tô me sentindo em casa, sabe por quê? É algo que eu acredito, é algo que eu vivo, que eu vivenciei e que eu quero levar adiante, que pode mudar a sua vida. E a maioria das pessoas, elas acham que primeiro elas se cuidam, então, por exemplo, eu preciso emagrecer. Então, primeiro eu emagreço e só depois que eu emagrecer, eu vou me amar. Eu vou ter uma boa autoestima, eu vou me valorizar. Não, é o contrário. Pessoas que se amam, então, por isso mesmo que elas se cuidam. É justamente por ter uma boa autoestima, por se valorizar, por se respeitar, por se amar, que ela vai topar se cuidar, que ela se dispõe a isso. E não ao contrário. A mesma coisa para a felicidade, né? Tem gente que acha que só vai ser feliz quando chegar lá, quando conquistar algo. E não. Isso só é como se fosse um troféuzinho que você levanta para comemorar. Mas o que deve te motivar a isso é justamente a felicidade do caminho. E é por isso que eu fiz com as minhas clientes lá na clínica, que eu faço no meu método, o inverso. Primeiro você vai aprender a se amar. Se amar com 2 M's. E então você vai emagrecer por consequência. E então você vai conquistar o trabalho que você deseja por consequência. Então você vai construir a carreira dos seus sonhos, vai ser realizada, vai ganhar dinheiro, vai ter um bom casamento, vai fazer aquilo que você acha que merece, que é o que você deseja. Então, partindo desse pressuposto, baseado na minha experiência, no que eu acredito, então a pessoa que não se cuida significa que ela está se amando pouco, ou que ela não se ama. Ou que, no mínimo, ela poderia se amar mais, porque se ela se amasse um pouquinho mais, ela toparia se cuidar justamente por saber que ela merece o melhor. Ela não merece viver aquilo. Ela não merece viver os problemas que aquilo traz para a vida dela. Entende? E nesse momento, a gente entra num ponto que eu quero trazer aqui para você. Tem pessoas que cuidam mais do cachorro do que delas mesmas. Tem pessoas que cuidam mais das plantas do que delas mesmas. Tem mulheres que cuidam mais da casa do que delas mesmas. Da mesma forma que tem homens que cuidam mais do carro do que deles mesmos. O que faz as pessoas ou algumas pessoas cuidarem mais dessas coisas do que de si mesmas? Senão a falta
de merecimento, a falta de amor, a falta de cuidado consigo mesma, a falta de autovalorização. Às vezes, eu tô andando no shopping e nada contra pet, gente. Eu amo cachorro. Inclusive, eu tenho um que viveu 18 anos com a gente, faleceu no início da pandemia 2020. Foi assim, ó, sofrido demais. Ele foi meu maior companheiro nos momentos que eu mais me sentia sozinha, assim, né? Não, foi incrível. Fred é o nome dele. Um cocker caramelo, coisa mais linda. E eu sei desse amor pelos bichinhos, viu? Mas às vezes eu ando no shopping e não é algo proposital, acontece no automático, porque eu vivo esse tipo de assunto, eu já estudei muito, então quando você vê, já pensei. E eu tô andando no shopping e eu vejo alguém andando com um cachorro e o cachorro tá muito bem cuidado. Ele tá com o pelo brilhando, escovado, o cheiro do cachorro vai longe, parece que ele usou perfume importado, sabe? E tá com sapatinho às vezes, tá com roupinha, tá com coleira de marca. Não, o cachorro está impecável. E automaticamente eu olho para a dona. E eu olho para a dona e eu vejo uma discrepância no cuidado com o cachorro pro cuidado com ela mesma. Porque vamos pensar assim, ó, se é uma pessoa que gosta do fator cuidado, você concorda comigo que ela vai, da mesma forma que cuida do cachorro, cuidar dela mesma? Se o que importa para ela é o cuidado, certo? Agora, se não é isso, se não é essa a questão, qual é a questão então? E eu paro, eu sou muito reflexiva, eu penso muito e eu parei e pensei, olha, infelizmente, tem algumas mulheres que acham que não merecem tanto cuidado, tanto carinho, tanto apreço, tanto amor, porque elas não se amam o suficiente. Algumas, infelizmente, amam mais o cachorro, talvez, do que elas mesmas, a ponto de tirar delas, de não proporcionar, pelo menos na mesma proporção, né? Então, assim, o meu cachorro vai pro pet shop uma vez na semana, eu vou no salão uma vez na semana. Sabe assim? Se isso acontecesse de uma forma muito natural, eu falar, isso mesmo, tem que fazer os dois, se pode fazer os dois. Mas não, o cachorro muito bem cuidado e ela zero cuidado. E aí isso me chamou a atenção e eu comecei a pensar. E eu cheguei a algumas conclusões que podem te ajudar, inclusive, se você conhece alguém assim, ou se você nunca parou para pensar nisso, que nós, ao longo da vida, nós cometemos alguns erros. Nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas. Algumas das vezes a gente se culpa demais, se cobra demais, se chicoteia demais, sabe assim? Fica se chicoteando. E justamente isso faz com que a gente passe a ter um olhar para a gente mesma de eu não sou tão importante assim, ou eu não mereço tanto assim. Então, e isso é inconsciente muitas vezes, não é que essa pessoa faça intencionalmente ou conscientemente pensando em fazer isso, nada disso. Quando ela viu num processo inconsciente, ou quando outras pessoas veem, mais fácil, porque às vezes ela nem enxerga, o cachorro está melhor cuidado do que ela. Ela está acima do peso, ela nem penteou o cabelo para sair de casa, ela não passa um batonzinho, ela não passa um creminho no corpo, ela não está tão cheirosa quanto o cachorro, ela não tem nada ali, parece que não tem um brilho ali. E todo aquele amor que ela tem, porque ela tem. Se tem uma coisa que as mulheres que cuidam bem de cachorro, de planta, de casa, elas têm, é amor, é cuidado, é zelo. Só que ao invés dela usar tudo aquilo para ela resolve usar aquilo para outra finalidade, que pode ser qualquer exemplo, tá? De novo, nada contra o cachorrinho. O que faz uma mulher ter e não dar a si mesma? Senão a culpa, a cobrança, a falta de valorização, a falta de perdão, a falta de merecimento. E eu trago essa reflexão aqui hoje. Talvez tenha
coisas na sua vida ou pessoas na sua vida que você se importe mais do que você mesma. E eu não estou dizendo para você deixar de fazer por eles ou por elas. Eu estou dizendo que também você pode fazer por você, entende? Eu não tô querendo que o cachorro fique feinho. Eu não tô querendo que o cachorro fique descabelado, que não tome banho, que não coma da melhor ração, nada disso. Eu tô dizendo é que se você consegue fazer por outra coisa, você também consegue fazer por você. Então, se você, por exemplo, tem um negócio e trata bem os seus clientes, você consegue tratar bem você mesma. Se você é professor e trata bem os seus alunos, você consegue tratar bem você mesma. Se você trata bem o seu marido, você também tem a capacidade de tratar bem você mesma, só que talvez ninguém nunca tenha te ensinado a fazer isso. Talvez você nunca tenha dado tanta atenção a isso, porque você tem uma necessidade de se sentir amada. Essas coisas ou essas pessoas preenchem essa sua necessidade, porque, por exemplo, o cachorrinho feliz, ele dá muito amor pro dono, não dá? Então, de certa forma, há uma retribuição, preenche aquele vazio. Só que você nunca vai preencher esse vazio completamente, que é do amor próprio, com outras coisas. Você nunca vai preencher esse vazio da sua autoestima, que é o ato de se valorizar, com outras coisas, porque não dá. É como aquele joguinho de encaixa de criança, sabe? Que ele tem várias formas geométricas e você tem que encaixar no lugar certo. É basicamente isso. Você está querendo encaixar um quadrado dentro de um círculo, não vai encaixar. O que você vai precisar é aprender a se amar. E você pode aprender a se amar do seu jeito ou de outros jeitos. Existem N formas de fazer isso. Eu aprendi de uma forma, que é a forma que eu vou ensinar vocês aqui, que é se amar com 2 M's. Porque é um amor especial, é um amor que tem a minha experiência, é um amor, você vai entendendo ao longo do caminho, que dá vontade de fazer isso. E mais do que isso, você vai colhendo o benefício na sua vida de se amar, de aprender o que é se amar. E voltando para a minha história, eu era aquela mulher, aquela menina, né? Com essa necessidade de me sentir amada. Só que eu ficava buscando isso fora o tempo todo. Até que eu entendi nesse processo de autoestima que não dava para ficar dependente desse amor que vinha de pessoas, porque ele não vem sempre, ele não vem da forma como eu espero, ele não vem do jeito que é, e ele é uma pecinha que não vai encaixar porque ele está no lugar errado. Então, eu vou aprender a me amar. Horas, como eu vou reconhecer o que é um amor se eu não sei o que é um amor bom, de qualidade? Como eu vou reconhecer do meu parceiro, o Ever, que estava entrando na minha vida naquele momento, como eu vou reconhecer a qualidade desse amor que ele está querendo me oferecer se eu não me amo ainda? Se eu ainda não sei o que é esse amor que eu quero receber, que eu posso em intensidade? Então eu vou começar a praticar isso. E eu comecei a me amar, aprender a me amar. E foi um processo que durou alguns meses. Inclusive eu falo que ele não acaba, porque ele dura até hoje, tá? O fato de eu estar aqui com você nesse podcast, e talvez seja exatamente disso que você esteja precisando nesse momento da sua vida. Eu não sei exatamente o que você está passando, mas você sabe. Eu não sei exatamente o que você viveu até aqui, mas você sabe. Eu não sei exatamente o que está te incomodando, o que está te tirando sono, o que está te deixando inquieta, ou não, o que te impede de alcançar voos maiores, de alçar voos maiores, de conquistar coisas maiores, de ter a vida que você deseja, de ter uma vida rica, como eu costumo dizer. Eu não sei exatamente, mas você sabe. E o meu convite para você nesse momento é que você venha fazer parte desse movimento. Um movimento de mulheres que se amam com 2 M's. Um movimento Eu Me Amo. Eu sei que parece bobinho para algumas pessoas, mas de novo, você está num ambiente seguro aqui. Aqui você pode se sentir acolhida, você pode se sentir protegida, você não será julgada. E à medida que eu conto uma história, você vai olhar e você vai falar assim, poxa, talvez a Bruna nem era tão diferente de mim assim. Talvez essa mulher que eu tô vendo aí, olha, me dá uma esperança, porque se ela chegou ali, eu também posso, eu também consigo, e eu não vou ficar aqui para sempre, porque eu continuo construindo a mulher que eu desejo ser.
Eu continuo construindo a esposa que eu desejo ser, a profissional, a empresária. Não é um processo de começo, meio e fim, pelo menos não ainda. É um processo, para mim, que foi de começo alguns anos atrás, que hoje eu diria que está bem para frente do meio, porque tem muitas coisas bem resolvidas e só por isso eu topo sentar aqui e falar para você. Eu não falaria algo para você que eu não vivi ou que eu não vivo. Tem um valor muito importante para mim, que eu aprendi com meu marido, inclusive, que foi meu mentor, meu primeiro mentor, anos e anos atrás, eu acho que é uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, que é congruência, que é falar aquilo que vive e viver aquilo que faz ou que fala. E isso é importante para mim. Então, à medida que eu vou compartilhando a minha história com você, eu vou te inspirando a construir uma nova autoestima. Talvez nesse momento você tenha pensado, construir uma nova autoestima? Exatamente isso. Eu não resgatei a minha autoestima e eu te explico no próximo episódio porque você não deve buscar resgatar a sua autoestima e sim construir uma nova autoestima. Primeiro, quero te pedir para compartilhar, se você gostou e está vendo no YouTube esse vídeo, com pelo menos 5 mulheres. 5 mulheres que você ama, que você quer bem. Se você está ouvindo no Spotify, faça a mesma coisa, compartilhe com 5 mulheres. Eu, enquanto vou falar para você, eu penso nas mulheres que eu amo, nas minhas amigas, nas pessoas que eu conheço, nas minhas alunas, porque eu sei que se algo que eu faço, que eu falo, pode contribuir na vida dela, eu vou fazer e vou falar. E você pode ser anjo na vida dela dessa forma, encaminhando, compartilhando. Me marca lá no Instagram se você quiser compartilhar, @BrunaAlmeidaPieri. Também estou no TikTok. E é isso. Nós nos vemos no episódio número 2, onde eu vou falar o que é criar uma nova autoestima. E até lá!